Bom dia! Saúdo a todos os nossos ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso poder iniciar logo pela manhã, buscando a presença do nosso Deus. E as primeiras horas do nosso dia é o que define o restante dele. Que nós possamos continuar buscando a presença dele não só agora de manhã, mas também no decorrer do dia. Vamos agradecer a ele pela fidelidade, pelo seu amor, pelo cuidado que ele teve conosco e também pelo privilégio de mais uma manhã com Deus. Então vamos fazer uma oração de gratidão no céu ao nosso soberano Deus. Exaltado seja o teu santo nome, pois tu és soberano, cheio de majestade, Rei poderoso, o Rei da glória, o Rei dos reis. E é por isso que nós bendizemos o teu santo nome. Queremos, ó Pai, agradecer por tudo que tu representa na nossa vida. Agradecer também, meu Deus, pelas bênçãos dispensadas a nós diariamente, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos livramentos que o Senhor nos dá, até mesmo aquele que não percebemos. Nós queremos agradecer, meu Deus. Agradecer também por mais essa manhã que o Senhor nos deu, por mais esses momentos onde vamos passar para ouvir da tua palavra, para aprender mais de ti, para prestarmos culto de louvor e adoração a ti. Que Senhor esteja, Senhor, perdoando os nossos pecados, as nossas faltas, porque nós somos totalmente dependentes de ti. Sem ti nós não somos nada. E sem ti nada podemos fazer. Que o Senhor esteja abençoando, meu Deus, os nossos ouvintes no decorrer desse dia. Que o Senhor continue abençoando, protegendo, derramando a tua graça, a tua paz e o teu grande amor sobre a vida de cada um. E nos prepara, Senhor, agora nesse momento, os nossos ouvidos, nossa mente, nosso coração, que possamos estar atentos, Pai, a cada palavra trazida aos nossos corações nessa manhã. Possamos colocar em prática na nossa vida e que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, nos direcionando e nos dando entendimento, capacidade e sabedoria que vem de ti, Pai. A capacidade de fazermos a tua vontade, porque somente contigo nós podemos fazer. Sem ti nós não somos nada, meu Deus. E é no nome do nosso Cristo, Redentor e Salvador, é que oramos e agradecemos. Amém. Agora eu peço que acompanhe a leitura bíblica que irei fazer, que se encontra em Mateus capítulo 16, dos versículos 13 ao 16, que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verbo vivo, viveu
Bom dia a todos, graça e paz. Eu quero, para a nossa reflexão de hoje, ler no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a partir dos versos 41 a 46, que diz o seguinte: reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavras, nem usou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Pai, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler e ouvir. Pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes, Pai. Através do teu Espírito Santo, conduze-nos na meditação, para que possamos aprender da tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero, à luz desse texto, compartilhar com vocês sobre o tema Uma Pergunta Crucial. Jesus já havia enfrentado várias perguntas de diferentes grupos religiosos judeus: os fariseus, os saduceus e os herodianos, que tentavam desacreditá-lo ou pegá-lo em contradição. As questões abordadas por esses grupos incluíam impostos, ressurreição e o maior mandamento da lei. Após responder todas as perguntas que foram feitas a Jesus, e após Jesus responder todas elas, que deixou seus oponentes sem resposta, Jesus agora faz a sua pergunta, que deixou todos em silêncio. E aqui nós temos 3 pontos importantes para a gente analisar. O primeiro ponto é a pergunta de Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? E Jesus inicia esse diálogo com uma pergunta simples, porém profundamente teológica, visto que ele estava diante de mestres da lei, e a pergunta era sobre a identidade do Messias, o Cristo. E ele questionou esses grupos de quem o Messias seria descendente. Sem hesitar, os fariseus responderam que o Messias é filho de Davi. Essa resposta demonstra a crença comum de que o Messias seria um descendente direto do rei Davi, algo apoiado por interpretações das profecias do Antigo Testamento, como, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 7, versos 12 a 16, e também em Isaías 11:1. De uma forma desafiadora, Jesus cita o Salmo 110:1, um texto escrito por Davi, onde ele se refere ao Messias como meu Senhor. E aqui ele questiona como Davi poderia chamar o seu próprio descendente de Senhor. É um título que sugere autoridade absoluta, então ele questiona: como pode? Davi é um rei, e como pode o seu descendente ser o seu Senhor? Jesus fez uma pergunta crucial, uma pergunta desafiadora. E, em segundo lugar, nós vamos ver o objetivo da pergunta de Jesus. Primeiro nós vimos a pergunta, agora vamos ver o objetivo da sua pergunta. Essa interrogação feita por Jesus revela uma complexidade na identidade do Messias que transcende uma mera linhagem sanguínea.
Os fariseus ficaram sem resposta e, vendo a sabedoria de Jesus que superou a compreensão e as expectativas deles, ficaram em silêncio. E esse silêncio indica uma mudança no confronto entre as autoridades judaicas e Jesus. E a pergunta de Jesus não busca esclarecimentos, porque Jesus conhece todos os pensamentos deles, mas expõe a eles a falta de conhecimento sobre as Escrituras e sobre quem Jesus realmente é. Os fariseus conheciam as profecias, mas não percebiam a profundidade delas, conforme escreveu Lucas em Atos 13:27. Pois os que habitam em Jerusalém e os seus líderes não conhecem a Jesus, nem as declarações dos profetas, que sempre se referiram a Jesus, declaração que são lidas todos os sábados na sinagoga, e eles se prendem a uma visão messiânica puramente terrena, um erro comum que perdura até hoje entre muitos religiosos e líderes que se dizem cristãos. E em João 6, verso 15, mostra essa visão. E ainda hoje, esse problema se agrava quando alguns líderes falam em nome de Jesus e citam as Escrituras Sagradas apenas superficialmente, sem um relacionamento verdadeiro com o poder que elas representam. Portanto, o objetivo de Jesus aqui nessa pergunta foi mostrar àqueles líderes religiosos a falta de conhecimento que eles tinham das Escrituras Sagradas. E o terceiro ponto, aqui Jesus faz um desafio aos religiosos. Ao confrontar a lógica humana com a verdade divina, Jesus desafia não apenas os fariseus, mas a todos nós que reexaminemos nossa própria compreensão. E isso é enfatizado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2, 7 e 8, onde Paulo explica que falamos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta que Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste século conheceu, pois se tivesse conhecido, nunca teriam crucificado o Rei da Glória. Este diálogo entre Jesus com os fariseus não é apenas um registro histórico, ele é um convite para cada um de nós, e Jesus nos convida a conhecê-lo verdadeiramente, de maneira que vá além de regras e tradições. Ele busca uma fé que esteja fundamentada em entendimento profundo das Escrituras Sagradas, não apenas um conhecimento superficial, como ele próprio disse em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A pergunta de Jesus às autoridades: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Ele não busca aqui apenas uma resposta lógica, mas um encontro pessoal e transformador com o verdadeiro Messias, aquele que supera todas as expectativas e interpretações. E por fim, somos desafiados a nos aprofundarmos no conhecimento das Escrituras, que é só por meio dela que conhecemos a Deus, é por meio delas que conhecemos profundamente a obra de Cristo, é por meio dela que nos aproximamos continuamente de Deus. E isso só podemos fazer se lermos constantemente a Bíblia, a palavra de Deus, orarmos e lermos a Bíblia, termos um contato direto com Deus. Assim, nos aprofundamos no conhecimento das Escrituras e assim podemos ter segurança naquilo que cremos e naquilo que falamos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a conhecê-lo mais e mais. Tenham todos um bom dia. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar
existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para dar louvor somente a Pai amado, nós queremos agradecer mais uma vez por essa porção da Tua Palavra, por cada palavra dita nessa mensagem aos nossos corações. Que o Senhor continue conosco no decorrer desse dia, nos protegendo e nos abençoando. Em nome de Jesus é que agradecemos. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a todos.